Bom, então vamos lá. Então, bom dia para quem ainda não deu bom dia. A gente vai começar a nossa aula, mas, de novo, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode aproveitar o começo para tirar dúvida e também se aparecer ao longo da aula, né? Sintam-se à vontade para me interromper, para tirar dúvidas, desde que seja do assunto, né? Que a gente estiver conversando no momento. Bom, eu comecei aqui, já coloquei o que a gente viu na aula passada, né? Na aula passada nós começamos a falar um pouquinho sobre a regra de L'Hopital. E então eu coloquei aqui só para lembrar, né? Basicamente, a regra de L'Hopital, o que ela te diz é o seguinte: quando você tem um limite de x indo a de f de x sobre g de x, esse limite é igual à derivada do de cima dividido pela derivada do de baixo. Só que para isso você tem que ter uma condição. Ou o de cima e o de baixo vão para zero, ou o de cima vai para mais ou menos infinito e o de baixo vai para mais ou menos infinito. Ok? A regra vale no limite global, ou seja, limite de x indo à esquerda, limite de x indo à direita, limite de x indo à direita, aqui na expressão à direita, indo à direita no da esquerda, à esquerda aqui, à esquerda aqui, mais infinito na expressão à esquerda, mais infinito na expressão à direita, menos infinito na expressão à esquerda, menos infinito na expressão à direita, tá bom? Em todos esses casos, vale a regra de L'Hopital. Bom? Muito bem. Agora, eu gostaria de começar, aqui está só a expressão, né? Quando a gente for aplicar, só precisa fazer isso, tá? Não precisa enfeitar muito. Pode só colocar assim, ó, na prova, no exercício que vocês forem fazer, só para eu saber que você está usando o L'Hopital. Você coloca uma flechinha indicando que o de cima vai para baixo, uma flechinha indicando que o de baixo vai... Desculpa. Uma flechinha no de cima, indicando que ele vai para zero. Uma flechinha no de baixo, indicando que ele vai para zero. LH de L'Hopital e as derivadas, tá bom? A mesma coisa se for para mais ou menos infinito, o de cima e o de baixo. Só lembrando, de novo, né? O de cima para mais infinito o de cima para zero, o de baixo para zero, ou o de cima para mais ou menos infinito, o de baixo para mais ou menos infinito. Não pode misturar as coisas. Nós vimos na aula passada, inclusive, que quando eu não estou nesses casos, a regra de L'Hopital não é válida, tá bom? Muito bem. Então, vamos continuar fazendo exemplos. Então, eu queria começar a aula de hoje calculando o seguinte limite. Limite de x indo a zero, de tangente de x, menos x, sobre x ao cubo. Bom, quanto que dá esse limite? Vejamos. Observe o seguinte. O de cima, quando a tangente é contínua, né? Exceto pelo π sobre 2 e o menos π sobre 2. E andando π. Então, no zero ela é contínua. Esse cara vai para a tangente de zero. Tangente de zero dá zero. Esse cara é contínua, vai para zero. Zero menos zero, então toda a de cima vai para zero. E a de baixo vai para onde? A de baixo vai para zero. Então, eu posso aplicar o L'Hopital. Pelo L'Hopital, o que eu vou ter? Bom, a derivada da tangente, nós vimos que é secante ao quadrado, menos 1, dividido por x ao cubo. Tá bom? Muito bem. Aí, eu posso fazer o seguinte. Agora, eu observo o seguinte. A de cima está indo para onde? Bom, secante é 1 sobre cosseno. Cosseno é contínua. Então, ela vai estar indo para 1 sobre cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Então, vai estar indo para 1 sobre 1 ao quadrado. E vai para 1. Essa daqui também vai para 1. Então, 1 menos 1, a de cima toda está indo para onde? A de cima toda está indo para zero. Tá bom? Então, a de cima aqui está indo para zero. E a de baixo está indo para onde? Eu não gostei de colocar isso aqui porque eu tampei o sinal de menos.
Então, vamos fazer assim, ó. A de cima está indo para zero. E a de baixo está indo para onde? A de baixo está indo para zero. Opa! Eu apliquei aqui errado, né? No tal deveria ter derivada de baixo. Eu esqueci de derivada, desculpa. 3x ao quadrado. Mas ainda vai para zero. Certo? Então, de novo. A de cima e a de baixo iam para zero, apliquei no tal. Derivei em cima e embaixo. Derivada da tangente é secante ao quadrado. Derivada do menos x é menos 1. Derivada do x ao cubo é 3x ao quadrado. Agora, novamente, eu estou nas hipóteses do L'Hopital. Então, aplico o L'Hopital de novo. Aplicando o L'Hopital, eu vou ter, então, limite de x indo a zero. Bom, derivada do de cima. Derivada de secante ao quadrado. Pela regra da cadeia, vai dar 2 secante de x vezes a derivada da secante. Mas a derivada da secante, nós vimos que é secante vezes tangente. Tudo isso dividido por a derivada do 3x ao quadrado, que é 6x. Agora, você observa o seguinte. Essa parcela aqui, secante é 1 sobre cosseno. Cosseno de zero é 1. Então, essa parcela aqui vai para 1. Falta eu calcular quanto que é tangente de x sobre x, certo? Então, eu vou fazer assim, ó. Esse cara aqui é limite de x indo a zero, de secante ao quadrado de x, que eu já sei que ele vai para 1, vezes tangente, faltou um x aqui, de x sobre 6x. Bom, antes de calcular esse daqui, então, eu vou fazer o seguinte. Esse daqui, eu sei que ele vai para 1. Oh, caramba. Tá bom hoje, hein? Que é 3. Eu simplifiquei com o 2, tá? O 2 simplificou com esse 6, ficou 3. Bom, agora, eu quero calcular, então, quanto o secante ao quadrado, eu sei que vai para 1. Agora, eu quero calcular quanto que dá esse. Eu vou colocar aqui, 2. E agora, eu vou colocar quanto que dá ele. Limite de x indo a zero, de tangente de x sobre 3x. Quanto que dá ele? Por que eu separei? Eu separei ele porque se eu continuasse aqui com a secante, eu ia ganhar mais um termo, certo? Ia só complicar. Então, eu separei eles por causa disso. Porque senão eu teria que fazer uma regra do produto, ia dar muito mais trabalho. Agora, esse daqui, eu observo que, novamente, eu tenho tangente indo a zero, tangente de zero é zero, então esse cara vai para zero, e esse cara aqui vai para zero. Então, aplicando a regra de L'Hopital, eu vou ter limite de x indo a zero, derivada da tangente é secante ao quadrado, derivada de 3x é 3. E esse cara aqui vai para onde? Bom, secante é 1 sobre cosseno. Então, esse cara vai para 1 sobre cosseno de 0 ao quadrado. Mas cosseno de 0 é 1. Então, vai para 1 sobre 1 ao quadrado, que dá 1. Então, o limite vai dar 1 sobre 3. Tudo bem? Agora, eu volto, então, no de cima. E o de cima vai ser o quê? Vai ser 1 vezes 1 sobre 3. Então, o limite proposto deu 1/3. Tá claro? Alguém ficou com alguma dúvida desse exemplo? Não? Muito bem. Vamos fazer um outro que aparentemente ele parece que não é de L'Hopital, mas ele é um que vai sair por L'Hopital. É um produto. Antes da gente fazer efetivamente esse limite, tem uma pergunta assim que surgiria naturalmente, né? Que vocês poderiam fazer. Por que eu estou calculando aí o limite apenas à direita? Por que não colocar limite global? Alguém saberia me dizer? Alguém saberia me dizer por que esse limite eu só estou considerando ele à direita?
Não? Ninguém sabe por que esse limite só eu estou considerando ele à direita? Não estou considerando ele à esquerda? Vou fazer uma outra pergunta. Existe logaritmo de um número negativo? Existe, por exemplo, log de -3? Não, não existe. Certo? Vocês têm que lembrar da aula que nós fizemos de logaritmo. Logaritmo só é definido para números positivos. Por isso que, nesse exemplo, eu estou considerando apenas o limite indo a zero à direita. Tá bom? Muito bem. Agora, você me pergunta, outra pergunta natural que vocês podem fazer. Poxa, mas a gente está trabalhando aqui numa aula de L'Hopital. L'Hopital é sobre divisão. Esse negócio aí é multiplicação. Como que eu vou aplicar L'Hopital? Bom, para aplicar L'Hopital, você vai ter que reescrever esse cara na forma de uma divisão. Então, você pode se lembrar lá das suas aulas da, sei lá, quinta série. Você vai se lembrar que esse cara, você pode escrever ele, por exemplo, assim, ó. 1 sobre x. Porque o traço da fração é divisão. E divisão, lembra? A sobre B dividido por C sobre D é a mesma coisa do que A sobre B vezes D sobre C. Certo? Certo? Então, ln de x dividido por 1 sobre x é a mesma coisa do que ln de x vezes x sobre 1. E x sobre 1 é x. Então, um é igual ao outro. Muito bem. Então, agora eu estou com uma divisão. Agora, eu vou ver se eu estou nas hipóteses para poder aplicar o L'Hopital. Nós vimos lá na aula de logaritmo que o logaritmo, o limite de logaritmo de x, com x indo a zero à direita, esse cara vai para menos infinito. E nós vimos também que o limite de 1 sobre x, com x indo a zero à direita, esse cara vai para mais infinito. Deste modo, eu estou nas hipóteses de aplicar o L'Hopital. Aplicando o L'Hopital, o que eu vou obter? Eu vou obter limite de x indo a zero à direita de 1 sobre x, que a derivada do ln é 1 sobre x, e a derivada do 1 sobre x? Bom, 1 sobre x é a mesma coisa que x elevado a menos 1, né? Então, esse cara aqui vai me dar menos x elevado a menos 1 com menos 1, menos 2. Então, eu vou ter o quê? Vou reescrever isso aqui, limite de x indo a zero à direita, de 1 sobre x, aí seria assim, né? Seria 1 sobre x dividido por menos x a menos 2. Mas x a menos 2 é o quê? É menos 1 sobre x ao quadrado. É dividido menos 1 sobre x ao quadrado. Mas é divisão. Divisão de fração eu troco. Então, seria a mesma coisa do que vezes o menos x ao quadrado. Tá bom? Aí eu simplifico, eu vou ter o quê? Eu vou ter menos x. E esse cara aqui vai para onde? Vai para zero. E acabou. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, então. Se ninguém vai falar dúvida, eu tenho uma dúvida. Eu escrevi o ln de x dessa maneira. X vezes ln de x dessa maneira. Ln de x dividido por 1 sobre x. Mas, pelo mesmo raciocínio, eu poderia ter escrito desta maneira aqui, ó. X dividido por 1 sobre ln de x. E daí eu pergunto para vocês, por que vocês acham que eu não escolhi essa maneira? Por que eu escolhi essa maneira de cima e não a de baixo?
Vejamos, é porque não dá para aplicar L'Hopital? Vamos ver. Se o x vai para zero, o de cima vai para zero, o ln de x com x indo a zero está indo para menos infinito, 1 sobre uma coisa que vai para menos infinito vai para zero. Então, eu tenho 0 sobre 0. Posso aplicar L'Hopital. Aplicando L'Hopital, o que eu teria? Eu teria limite de x indo a zero à direita. A de cima some, fica 1 sobre. A de baixo, eu vou aplicar aqui a regra da cadeia, né? Então, seria menos 1 sobre ln de x elevado ao quadrado vezes a derivada do ln, que dá 1 sobre x. Certo? E daí, o que eu teria? Eu teria, fazendo as continhas, né, de multiplicação, eu teria menos x ln de x ao quadrado. Olha só, então, eu cheguei numa coisa pior do que o que eu tinha. Porque, a priori, eu tinha só ln. Agora eu tenho ln elevado ao quadrado. Pior, né? Então, eu cheguei numa coisa pior. Então, tem que ter um cuidado, tá? Quando eu tenho um produto, então eu quero que fique claro o seguinte. Quando eu tiver um produto que as duas parcelas vão a zero, ou as duas parcelas vão para infinito, eu posso escrever dessa maneira ou desta maneira. Na maneira de cima, eu coloquei o da direita em cima da fração e o da esquerda está embaixo. Embaixo da fração está o inverso do da esquerda. E nessa outra, eu coloquei o contrário. As duas expressões são válidas. Só que você tem que tomar cuidado, porque pode ser que você tenha casos em que uma expressão você vai conseguir calcular e chegar numa coisa bem bonitinha e bem fácil, que nem eu fiz aqui. E com a outra escolha, você vai chegar numa coisa pior, tá? Então, o que eu quero que fique claro é o seguinte. Se você está lá na multiplicação, tentou de um jeito, ficou alguma coisa horrível, você desespera e desiste? Não. Você tenta escrever da outra maneira, tá? E vê, e tenta a sorte. Pode ser que da outra maneira fique mais fácil. Pode ser que não. Pode ser que você, de fato, está diante de um exercício muito difícil. Mas pode ser que seja apenas que você escolheu o caminho mais difícil. Mas tem um caminho mais fácil, ali bem na porta. Tá claro, pessoal? Entenderam? Muito bem. Muito bem. Bom, antes de fazer o próximo exemplo, eu quero fazer uma observação. Quero só lembrar. Lembrar o seguinte, lembre-se. Lembra que a gente viu a regra da soma do limite. Limite da soma é a soma dos limites, lembra? Limite de x indo a A, de f de x mais g de x é igual ao limite de x indo a A, de f de x mais limite de x indo a A, de g de x. Lembra? Nós vimos isso. Só para facilitar o que eu vou escrever acima, eu vou chamar esse daqui de LF e esse daqui eu vou chamar de LG, tá? Bom, quando é que isso vale? Isso vale, não vale sempre. Vale quando? Vale quando o LF e o LG pertencem aos reais. Aí, beleza. Ou seja, se os limites existirem e forem reais, aí isso é válido. Isso vale também quando o LF pertence aos reais, quando o LF pertence aos reais e LG
é igual a mais infinito, nesse caso, eu vou ter que o limite da soma vai ser o quê? Lembra? Se um vai para um número real e o outro vai para o infinito, então o limite dá infinito. Se fosse aqui menos infinito, um dá um número real, o outro dá menos infinito, então aqui dá menos infinito. Tá bom? Eu tenho esses dois casos. Agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou fazer alguns exemplos que eu vou dar conta do seguinte caso. E o caso em que uma é mais infinito e a outra é menos infinito. Vamos ver esse caso. Esse caso, já vou adiantar para vocês. Pode dar qualquer coisa, tá? Nós vamos ver um exemplo, por exemplo. Nossa, vamos ver um exemplo, por exemplo, é ótimo. Mas nós vamos ver um exemplo em que uma dando mais infinito e a outra dando menos infinito dá um número real. Nós vamos ver também um exemplo em que uma dando mais infinito e outra dando menos infinito dá mais infinito. Certo? Então você tem que tomar muito cuidado. O que eu quero alertar vocês é: a regra da soma funciona muito bem nesses dois casos. Mas no caso em que as duas dão, no caso em que uma dá mais infinito e a outra dá menos infinito, aí você tem que tomar cuidado, tá? Bom, um outro caso que eu poderia ter falado, mas eu esqueci, né? Se uma dá mais infinito e a outra dá mais infinito, então a soma dá mais infinito. Se uma dá menos infinito e outra dá menos infinito, então a soma dá menos infinito, tá? O caso problemático mesmo é uma dá mais infinito e a outra dá menos infinito. Que é aquela história, mais infinito menos infinito é zero? Não. É mais infinito? Não. É menos infinito? Não. É algum número real? Não. O que é? Depende do caso. Tá bom? Tudo bem. Exemplo. Então, vamos lá. Vou começar com um exemplo em que eu vou ter a subtração, uma indo para mais infinito e outra indo para menos infinito. Mas mas o limite vai convergir. Então, é esse aqui. 1 sobre ln de x menos 1 sobre x menos 1. Nota o seguinte, olha só esse exemplo aqui, o que você tem, né? O ln, quando o x vai para 1, o ln vai para 0, certo? Porque ln de 1 é 0. Se o x vai para 1, pela direita, então eu estou com coisas positivas, certo? Porque ln é crescente. Então, esse cara, então, 1 dividido por uma coisa que vai para 0 e ainda é positivo, esse cara vai para mais infinito. Pelo mesmo argumento, x menos 1 vai para 0 e de maneira positiva. Então, esse cara aqui vai também para mais infinito. Então, eu tenho mais infinito, menos infinito. Certo? Muito bem. Deixa eu tirar essas coisas aqui, que eu acho que estou carregando demais. Só vou pôr assim, ó. Esse aqui vai para mais infinito. E esse daqui também vai para mais infinito. Então, tem mais infinito, menos infinito. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu quero aplicar o L'Hopital. Porque eu acabei de aplicar o L'Hopital, estou querendo aplicar o L'Hopital em tudo, né? Então, o que eu vou fazer? Bom, para aplicar o L'Hopital, o que eu preciso? Eu preciso ter uma divisão. Aí eu tenho uma subtração. Então, eu vou escrever esse cara apenas como uma divisão, com uma fração única. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o de cima, o da esquerda, eu vou multiplicar em cima e embaixo por x menos 1. Então, eu vou ter x menos 1 sobre x menos 1 vezes ln de x. E daí, o denominador é x menos 1 vezes ln de x. A da direita, eu vou multiplicar em cima e embaixo por ln de x. E desse modo, observa que eu vou ter o mesmo denominador nas duas. Então, eu vou poder juntá-las e ficar desta maneira.
Tudo bem? Então, eu multipliquei a da esquerda por x menos 1 em cima e embaixo, e o da direita por ln de x em cima e embaixo. Juntei as duas. Muito bem. Agora, eu tenho uma fração. E você observa que nessa fração que você tem o seguinte. Esse cara aqui, ele vai para zero. E esse cara aqui, ele vai para zero também. Então, a de cima está indo para zero. A de baixo também, como as duas parcelas vão para zero, a de baixo vai para zero, certo? Porque a subtração de duas que vão para zero e a multiplicação de duas que vão para zero, vai para zero. Então, eu estou nas hipóteses do L'Hopital. Porque eu tenho a divisão de duas que vão para zero. Aplicando o L'Hopital, o que eu vou fazer? Eu vou derivar em cima e embaixo. A derivada da de cima vai dar quanto? Vai dar x, derivada de x menos 1 dá x, menos a derivada do ln dá 1 sobre x. Dividido por a derivada de x menos 1 dá 1, vezes o ln, regra do produto, né? Mais x menos 1 vezes 1 sobre x. Tá bom? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por x. Porque eu tenho esse 1 sobre x tanto em cima quanto embaixo. Então, multiplicando por x em cima e embaixo, eu vou ter x menos 1 dividido por x ln de x mais x menos 1. Tudo bem? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou ver que eu estou novamente nas hipóteses do L'Hopital. A de cima vai para onde? X menos 1 com x indo a 1 vai para 1 menos 1, que dá 0. E a de baixo? Bom, esse termo aqui, ele vai para onde? Ele vai para 1 vezes 0. 1 vezes 0 dá 0. E esse termo aqui? Vai para 0. Bom, então eu tenho 0 mais 0 embaixo. 0 mais 0 vai para 0. Então a de cima vai para 0 e a de baixo vai para 0. Logo, eu posso aplicar o L'Hopital novamente. Aplicando o L'Hopital, o que eu vou obter? Bom, vou colocar aqui as derivadas. Então, eu vou ter limite de x indo a 1 à direita. A derivada do x menos 1 dá 1. Agora, a derivada do de baixo. Eu vou ter a derivada de x dá 1, vezes ln de x, mais a derivada do ln de x, x vezes 1 sobre x, mais 1. Tá bom? Agora, esse cara vai dar quanto? Esse cara vai dar, então, o limite de x indo a 1 à direita, de 1 sobre a ln de x mais 1 mais 1. 1 mais 1 dá 2, né? Então, vou colocar 2 aqui. Agora, eu observo o seguinte. Esse cara, então, vai para 1 sobre ln de x, com x indo a 1, vai para 0. 0 mais 2. Então, esse limite dá 1 sobre 2. E acabou. Então, olha só que interessante. Uma coisa, olha só que interessante. Nesse exemplo, eu tenho que mais infinito com menos infinito deu meio. Agora eu vou fazer um outro exemplo, que mais infinito com menos infinito dará mais infinito. Só para mostrar para vocês que você não pode criar uma regra. Mais infinito com menos infinito dá black. Não. Não existe esse black. Em cada caso, esse black vai ser diferente. Então, vamos lá. Limite. X ainda mais infinito. De e a x menos x. Bom, esse cara aqui, eu tenho, nesse caso aqui, eu tenho, então, uma subtração, certo? E a x vai para mais infinito, e x vai para mais infinito. Então, eu tenho mais infinito com menos infinito. Bom, o que eu vou fazer agora?
Quero resolver esse limite, né? Porque ia, de alguma maneira, cair no L'Hopital. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro colocar em evidência o x. Certo? Todo mundo concorda? Agora, eu vou fazer o seguinte. Esse termo aqui, eu sei que ele vai para mais infinito. Se eu conseguir mostrar que o parênteses vai para um número, então tudo vai para mais infinito, certo? Se o parênteses for para mais infinito ou for para um número real, então a multiplicação vai para um mais infinito, certo? Então, vou mostrar que o termo do parênteses vai para mais infinito ou que ele vai para um número real. Para isso, basta eu calcular o limite de x indo a mais infinito do EAX sobre x. Tá claro? Mas esse cara dá quanto? Bom, observa o seguinte. EAX, quando vai para mais infinito, esse cara vai para mais infinito. O x vai para mais infinito. Então, eu estou nas hipóteses do L'Hopital. Aplicando o L'Hopital, o que eu vou ter? Derivada do exponencial é o próprio exponencial. Derivada de x dá 1. Então, isso aqui vai ser limite de x indo a mais infinito de e a x, que dá mais infinito. Então, o cara que está aqui dentro do parênteses vai para onde? Vai estar indo para mais infinito. Porque é mais infinito, uma coisa que vai para mais infinito, menos uma coisa que vai para 1, que é um número real. Uma coisa que vai para mais infinito, menos uma coisa que vai para um número real, nós vimos que dá mais infinito. Então, o parênteses está indo para mais infinito. Uma coisa que está indo para mais infinito, vezes outra coisa que está indo para mais infinito, vai para onde? Para mais infinito. Tudo bem? Tudo bem. Agora, vamos calcular esse limite aqui. Limite de x indo a zero pela direita. Antes de começar, de novo, quero perguntar para vocês, alguém sabe me dizer por que é que eu estou considerando apenas x indo a zero à direita? Por que não x à esquerda? Indo a zero à esquerda? É porque a gente não gosta de comunista. Não, não tem nada a ver com isso. É por causa do seguinte, pessoal, vocês têm que se lembrar que lembra que nós fizemos A elevado a B? Nós demos uma definição para isso. Nessa definição, o B poderia ser qualquer número real, mas o A tinha que ser maior, certo? É por isso. Tudo bem? E por que o A tinha que ser maior do que zero? Por causa do logaritmo. Porque quem que é A elevado a B? Lembra? A elevado a B, o que era? Nós definimos isso como sendo E elevado a B ln de A. Por isso que o A tem que ser positivo. Porque só existe logaritmo de número positivo. Tá? Então, vamos lá. Eu quero calcular esse limite aqui. Esse limite aí. Aí você fala, mas, poxa, Renan, não tem produto, não tem soma, não tem divisão. Como que eu vou enfiar o L'Hopital aí? Para isso, você vai ter que observar o seguinte. Note que x elevado a x, que nem eu já escrevi, é e elevado a x ln de x. Certo? Então, antes de calcular o limite de x elevado a x, eu vou calcular o limite de x indo a zero de x vezes ln de x. Certo? E
eu acho que eu até já calculei, esse eu não calculei. Aqui. X vezes ln de x, nós calculamos. Quanto que deu? Deu 0. Agora, o que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó. Como a função g de y igual a e elevado a y é contínua, temos. Por que eu estou usando continuidade? Por que continuidade? Porque a função contínua ela tem uma propriedade muito bacana. Qual que é a propriedade muito bacana que ela tem? É de poder permitir que o limite entre dentro dela, certo? Então, como eu posso permitir que o limite entre dentro, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que esse cara vai ser elevado ao limite de x indo a zero de x vezes ln de x. E esse limite nós calculamos, né? Deu zero. Então, esse cara vai para e elevado a zero. E dá 1. E assim está calculado o limite. Bacana, né? Alguém ficou com alguma dúvida? Estou achando que hoje vocês estão mais calados do que o usual. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário, algum problema? Não? Muito bem. Se tiver alguma dúvida, pode falar, hein? Por favor, me avisem. Muito bem. Agora, eu vou até mudar de página. A gente vai estudar um outro assunto. Agora, o que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? Bom, observe o seguinte. Lembra que eu vinha falando para vocês? Ah, estou fazendo isso aqui que é um elemento importante para esboçar o gráfico. Esse outro aqui também é um elemento muito importante. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai juntar todos esses elementos e vai esboçar o gráfico da função. Tá bom? Quais são os elementos principais que nós vimos aqui durante o curso? Nós vimos, por exemplo, as assíntotas. As assíntotas são importantíssimas para calcular o limite. Tem as assíntotas verticais, que é quando eu tenho que o limite lateral indo a A vai para mais infinito ou para menos infinito. Então, a reta x igual a A é uma assíntota vertical. Tem as assíntotas horizontais, que é y igual a L é uma assíntota horizontal, quando o limite de x indo a mais ou menos infinito vai para L. Qual outro elemento importante que nós vimos para o esboço do gráfico? Crescimento e decaimento. Como que a gente caracterizava crescimento e decaimento? Derivada positiva, cresce. Derivada negativa, decresce. Qual outro elemento que nós vimos? Concavidade. Lembrando, concavidade para cima é um pedacinho da parábola de boca para cima, só para você ter uma ideia, né, do que é. E concavidade para baixo seria um pedacinho da parábola de boca para baixo. Como que eu caracterizava a concavidade a partir de derivada? Estudando o sinal da segunda derivada. Segunda derivada positiva, concavidade para cima. Segunda derivada para baixo, concavidade para baixo. Outro elemento importante para o esboço de gráfico. Máximos e mínimos locais. Como que a gente calculou o máximo e mínimo local? Pelo teste da primeira e da segunda derivada. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar todas essas informações ao mesmo tempo e esboçar o gráfico. Tá bom? Bom, para a gente não se confundir nesse processo, eu vou montar aqui um roteiro. Certo? Esse roteiro vai ter todas essas informações que vão nos auxiliar no estudo do gráfico. Então, cada item do roteiro vai ser uma informação valiosa para o estudo do gráfico, tá bom?
E o último item vai ser juntar tudo e esboçar o gráfico. Tá? Então, vamos lá. Primeiro item do meu roteiro. Determine o domínio da função. Quem que é o domínio da função? É df. Se a minha função for... Estou trabalhando com uma função y igual a f de x, certo? df é o quê? São os x pertencentes aos reais, de modo que faz sentido a expressão f de x. Certo? Por que é importante esse passo? Por causa do seguinte. Lembrando que o gráfico vai estar aqui no eixo cartesiano, né? E por que é importante? Esse domínio, ele vai me dizer aonde é que eu vou estar delimitado aqui. Se vai ser um intervalo aberto, se vai ser um intervalo fechado, se vai ser toda a reta, certo? Então, encontrar o domínio vai ser importante por causa disso. Você vai poder delimitar aqui no eixo do x aonde é que você está. Bom? Depois, eu vou determinar ou melhor, eu vou encontrar x1 pertencente ao domínio, tal que, caso exista, lógico, f de x1 é igual a zero. Por que é importante esse cara? Bom, deixa eu só... Vou copiar esse cara aqui. Vou trazer ele para cá. Por que é importante? Bom, já tem o domínio. Exemplo nesse caso aqui. Intervalo aberto. Se fosse um intervalo aberto. Por que esse ponto é importante? Porque vou colocar ele em rosa. O que é esse ponto x1? Ponto x1 é quando a f de x1 é igual a zero. Então, seria esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o meu x1, por exemplo. Então, quem que é o ponto x1? É o ponto em que o gráfico corta ou cruza o eixo do x. Certo? Essa é a importância desse ponto x0. Qual outro ponto que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar um ponto do f do zero. Por que é importante? Porque esse cara aqui, ó, vai ser o meu L. Certo? F de zero igual a L quer dizer que esse ponto aqui está no gráfico. Então, esse ponto, ele está me dizendo aonde é que o gráfico cruza o eixo vertical. Depois, nós vamos estudar esse daqui. Em alguns casos, as pessoas até podem esquecer, eu não vejo muito problema em esquecer esse, tá? Sendo bem sincero. Esse daqui, ele é mais assim para ajudar e não é essencial que nem os demais. Estude a simetria. Vou mostrar por que ele te ajuda. Tem 3 tipos principais de simetria que nós usamos. F é par. O que quer dizer F par? F é par quando f de x é igual a f de menos x para todo x pertencente ao domínio. Observa que aqui já tem uma coisa embutida, que é o domínio à esquerda do zero tem que ser igual ao domínio à direita do zero. Tá bom? Então, por exemplo, o domínio não pode ser um intervalo fechado numa ponta e aberto na outra. Tá? Se for isso, não é par. Tudo bem. Joia. Porque aqui está incluso que o menos x também vai ter que pertencer ao domínio, tá?
Aqui está incluso, está implícito nessa afirmação acima. Bom, por que essa simetria é importante? O que ela está me dizendo, a simetria? A simetria está me dizendo que o gráfico vai ser assim. O eixo dos y vai funcionar como se fosse um espelho. Por quê? O f do x é igual ao f do menos x. Então, vai ser esse cara aqui. Os dois são iguais. Bom? Então, o gráfico da minha função vai ser como se fosse um espelho. Por exemplo, a parábola. A parábola é uma função simétrica. O eixo dos y funciona como se fosse um espelho. Tá bom? Então, eu teria aqui, ó, sempre, esse aqui é o A, esse aqui é o menos A, por exemplo. Tá bom? Sempre funcionando como um espelho. Outro tipo de função importante de simetria, f é ímpar. O que quer dizer que a função é ímpar? É quando f de menos x é igual a menos f de x. Nesse caso, o que vai acontecer? Ó, eu tenho aqui o x, eu tenho aqui o f de x, certo? Então, o que ele vai fazer? Como um espelho, ele rebateria aqui, certo? Como um espelho rebateria aqui. E aqui seria exatamente esse valor aqui, f de x. Só que o f de menos x é menos esse valor. Então, ele reflete aqui e depois ele reflete aqui novamente. E esse cara aqui, então, vai ser o menos f de x. Certo? Então, é isso daqui que acontece. Então, como que é? O que está acontecendo nesse caso? Ele reflete duas vezes. Seria assim, ele reflete uma vez, vem para cá, e depois ele reflete outra vez e vem para cá. Então, ele faz uma coisa assim, por exemplo, nesse gráfico. Tá bom? Então, de novo, você tem um reflexo do que está aqui à esquerda do eixo vertical, você tem um reflexo dele pelo eixo vertical. E daí o eixo horizontal vai dar uma outra reflexão. Tá? Essa daqui é a função ímpar. Por que a função par e a função ímpar são importantes? Porque elas te auxiliam no seguinte sentido. Se você sabe o que acontece, o que ela está te dizendo? Ela está dizendo que se você sabe o que acontece à direita do eixo vertical, você sabe o que acontece à esquerda do eixo vertical. Então, consequentemente, você só precisa estudar x positivo. Não precisa estudar os outros x. Porque os outros você ganha de graça. Porque a tua função é simétrica. Tá bom? Outro tipo de simetria importante são as funções periódicas. Vamos dizer de período P. O que quer dizer que ela é periódica de período P? Quer dizer que f de x mais p é igual a f de x. Ou seja, se aqui no x a minha função tem esse valor, quando eu vier aqui no x mais p, ela vai ter exatamente o mesmo valor. Tá bom? Então, funções, um exemplo de função desse tipo poderia ser esse cara aqui, ó, que faz, por exemplo, assim, pá, pá, tudo igual. Então, por que a função periódica ela pode ser interessante? Porque quando eu estou trabalhando com uma função periódica, basta eu trabalhar no intervalo de 0 até p. Não preciso trabalhar no resto. Tá? Por quê? No resto vai se repetir. Muito bem. Vamos continuar colocando os outros elementos aqui do nosso roteiro. Agora, as assíntotas.
as assíntotas são importantes, né? Primeiro, quais são as assíntotas? Nós temos as assíntotas verticais. Quais são as assíntotas verticais? É quando o limite de x indo à direita do f de x dá mais infinito, ou o limite x indo à direita dá menos infinito, ou todos esses casos aqui são assíntotas verticais. Aqui. A esquerda e a esquerda. Certo? Por que eles são importantes, né? Vamos fazer um esboçozinho para cada um deles. Nesse primeiro aqui, seria assim, ó, por exemplo, esse cara aqui é o A. Ele vem assim. Então, quer dizer, quando eu estou chegando perto do A à direita, eu estou indo lá para mais infinito. Esse daqui seria uma coisa assim, por exemplo. Certo? Esse daqui é assim. E esse último, ele é... Deixa eu pôr o A em outro lugar. Uma boa escolha. Ele é assim. Tá bom? Todos eles, então, são importantes porque ele mostra esse movimento. E eu tenho também as assíntotas horizontais. Tudo isso aqui que eu estou colocando, a gente já estudou, né? Só estou juntando tudo. Quem são as assíntotas horizontais? É quando o limite de x indo a A de f de x dá um valor f. Por quê? O que eu estou dizendo nesse caso aqui? Bom, vamos dizer que essa daqui é a reta L. Isso está dizendo que o gráfico da minha função, quando ele está indo lá para mais infinito, ele está se aproximando da reta L. E se for para menos infinito? Também. Só que daí é o contrário aqui, né? Essa aqui é a minha reta L. E o gráfico vai estar fazendo esse movimento assim. Bom? Vamos ao próximo. Depois, eu vou estudar o crescimento. Ou seja, encontre os intervalos de crescimento e de decrescimento. Para isso, você tem que lembrar o seguinte: se a derivada de f de x é maior do que zero para todo x pertencente a i, então a minha função é crescente em i. Certo? Lembrando que se ela é crescente, né? Se esse daqui é o meu intervalo i, quer dizer que ela tem um movimento assim, por exemplo. F' de x menor do que zero para todo x pertencente a i, então f é decrescente. E eu tenho isso. Então, esse daqui é o crescimento e decrescimento. F e F. Bom, tendo estudado isso daqui, você ganha de graça, né? Os valores máximos e mínimos locais. Por causa do teste da primeira derivada. Porque o teste da primeira derivada diz que se eu
Se a esquerda do meu ponto, a derivada é positiva e a direita ela é negativa, então eu estou num valor de máximo local. Se a esquerda é negativa e a direita é positiva, então eu estou no valor mínimo local. Então determine os valores máximo e mínimo local. Certo? Aqui, por exemplo, pelo teste da primeira derivada. No item G, estude a concavidade. Lembrando que eu tenho o teste da segunda derivada para a concavidade, né? Se f de x, segunda derivada, é maior que zero para todo x pertencente a i, então f é côncava para cima. Na verdade, não é côncava para cima, tem concavidade para cima. Se a derivada segunda é negativa, então ela tem concavidade para baixo. Tudo bem? E, por último, mas não é importante, eu junto tudo isso e eu posso esboçar o gráfico. Tá? Eu quero chamar a atenção, antes da gente fazer o exemplo, eu quero chamar a atenção para o seguinte. Eu acho que um dos itens mais importantes para o esboço do gráfico é a junção do E com o H. Por que a junção do E e do H é muito importante? Se eu tenho uma função que ela é crescente e tem concavidade para cima, então o esboço do gráfico dela vai ter esse formato aqui, ó. Se eu tenho que ela é crescente com cavidade para baixo, então o esboço do gráfico vai ser assim. Se eu tenho que ela é decrescente com cavidade para cima, então o esboço do gráfico dela vai ser uma coisa assim. Se ela é decrescente com concavidade para baixo, ela vai ter um formato mais ou menos assim, certo? Então, o que, que a gente vai fazer principalmente para conseguir esboçar o gráfico é reunir as duas informações de E e de H, não, de G, desculpa. Tá bom? Muito bem. Então, só lembrar aqui os elementos do gráfico que a gente vai colocar no nosso roteiro. Primeiro, então, determinar o domínio, determinar a interseção com os eixos, estudar a simetria, encontrar as assíntotas, encontrar onde a função cresce, aonde a função decresce, encontrar os valores máximos e mínimos locais, estudar a concavidade e junta tudo isso e faz o gráfico. Tá bom? Muito bem. Então, vamos agora fazer alguns exemplos. Vou dar um tempinho para vocês pensarem nesse, tá? Depois eu faço.
esboce o gráfico de y igual a 2x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1. Vou dar aí 5 minutos para vocês pensarem, tá? Vamos lá. Enquanto isso, eu vou fazer a chamada aqui. Rapaz, muita gente faltou hoje. O que aconteceu? É feriado? Feriado e eu não estou sabendo, né? Ou será que é porque, como eu não fiz chamada nas aulas passadas, o pessoal falou assim, vou dormir até mais tarde, o professor não está fazendo chamada. Alguém falou alguma coisa no chat? É uma incógnita. Vamos lá. Fica mais fácil para eu fazer a chamada. Alex, Anthony e Daniel. Bom, para ser justo, teve um rapaz que justificou para mim que ele tinha um compromisso, que ele se confundiu, marcou no horário da aula. Eu falei para ele que ele poderia fazer lá o compromisso dele sem problema. Só se todo mundo, o compromisso dele era com todo mundo. Todos os demais.
2 minutos aí para vocês terminarem. Vamos lá, então? Vamos fazer esses exemplozinhos. Quer dizer, o primeiro exemplo, né? Imagino que vocês já devem ter adiantado bem. Daí a gente continua a partir de agora. Então, antes de começar, né? Só para fixar a anotação, esse cara aqui eu vou estar chamando de f de x, tá? Tá? Só para facilitar. Então, deixa eu só colocar aqui a solução. Primeira coisa, denote f de x como sendo 2x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1. Bom, essa é a primeira coisa. Agora eu vou fazer todos aqueles itens. Domínio. Quem é o domínio da função? São os x tais que tem sentido eu escrever esse f de x. Quando é que não faz sentido eu escrever isso? Pô, tem uma divisão. Quando é que não tem sentido a divisão? Ou a fração? Quando é que a fração não tem sentido? Alguém pode me dizer? Quando que uma fração não tem sentido? Quando que eu não posso brincar com a fração? Quando o denominador é nulo, certo? Então, o domínio são todos os x de modo que o denominador, ou seja, x ao quadrado menos 1, é diferente de zero. Tá bom? Bom, então eu quero que x ao quadrado seja diferente de 1. Bom, quando é que o x ao quadrado vai ser 1? É quando x for 1 ou menos 1. Então, o meu domínio vai ser todos os reais, exceto pelo menos 1 e o 1. Agora eu vou escrever isso daqui na forma de intervalos, só para facilitar por causa do que a gente está fazendo. Então, eu vou retirar, tem aqui a reta real, eu vou retirar o ponto menos 1 e vou retirar o ponto 1. Então, o meu domínio vai ser o quê? Vai ser um intervalo de menos infinito até menos 1, unido com o intervalo que vai de menos 1 até 1, unido com o intervalo de 1 até infinito. Tá bom? Esse aqui é o meu domínio. Agora, eu vou achar a interseção com os eixos. Primeira coisa, eu vou encontrar o ponto x de modo que f de x é igual a zero. Bom, eu tenho uma divisão. Quando é que a divisão é zero? A divisão é zero, ou melhor, a fração. Quando que uma fração é nula? A fração é nula se e somente se o numerador é zero. E 2x ao quadrado é zero, se e somente se x ao quadrado é zero, se e somente se x é igual a zero. E nesse modo, eu já matei dois coelhos com uma cajadada só. Certo? Porque eu acabei de ver que o único momento que o meu gráfico vai cruzar tanto o eixo vertical quanto o eixo horizontal é na origem, no ponto 0, 0, certo? Então, 0, 0 é o único ponto em comum com o gráfico da f
e os eixos. Tá joia? Alguma dúvida? O próximo agora. Agora, eu quero ver simetria. Essa minha função é uma função par. Por quê? Vamos ver. Menos x, né? Esse cara aqui vai ser 2 menos x ao quadrado, dividido por menos x ao quadrado menos 1. Mas menos x ao quadrado é x ao quadrado. Então, eu vou ter isso daqui. Então, olha só, minha função é par. Então, deste modo, basta eu estudar tudo apenas à direita do zero, porque tudo vai se repetir como um espelho. Agora, eu vou encontrar as assíntotas. Quem são as assíntotas? Observe o seguinte, essa minha função, ela é contínua em todos os números reais, exceto pelo x igual a menos 1 e x igual a 1, certo? Então, todo número diferente de menos 1 e 1 não pode ser assíntota, porque a função já é contínua lá. Então, os candidatos para assíntota vertical são x igual a menos 1 e x igual a 1. Observe que eu só estou falando candidato, não estou afirmando por enquanto que é. Agora, o que eu vou fazer então? Eu vou, para confirmar que é assíntota, eu vou calcular os limites. Então, eu vou calcular, por exemplo, o limite lateral indo à esquerda do 1 da f de x. Mas observa que só preciso calcular o limite no 1. Por quê? No menos 1 vai se repetir. Por quê? Porque a minha função é par. Tá bom? Muito bem. Então, observe que esse cara aqui é o limite de x indo a 1 à esquerda. Eu só vou copiar aqui a minha função, 2x ao quadrado, sobre x ao quadrado menos 1. Eu poderia aqui estar aplicando L'Hopital, ou, eu acho que nesse caso é muito mais fácil do que aplicar L'Hopital, multiplicar em cima e embaixo por 1 sobre x ao quadrado. Porque daí eu tenho que essa daqui vai para zero, e as demais são todos números reais. Então, vai para 2 sobre 1, que dá... Peraí. Não. Desculpa. Desculpa. Eu vacilei aqui. Eu vacilei aqui. Eu vacilei aqui. Desculpa. Desculpa. Vamos voltar. Bom, esse cara aqui não vai para infinito. Está indo para 1. Eu me confundi, desculpa. Achei que eu estava olhando o mais infinito. Mas aqui a gente está calculando o indo para 1. Bom, esse bichinho aqui vai para 2. E o de baixo vai para 0. Eu estou à direita, à esquerda, certo? Se eu estou à esquerda do 1, eu sou menor do que 1, certo? Então, x ao quadrado menos 1 vai ser negativo. Então, estou indo assim. Logo, esse limite aqui vai dar menos infinito. Tá bom? E, pelo mesmo motivo, eu vejo que o limite de x indo a 1 agora pela direita vai dar mais infinito. Por que vai dar mais infinito? Porque vai dar 2 dividido por x ao quadrado menos 1, e x ao quadrado menos 1 é uma coisa que vai a zero para zero positivamente agora. Por quê? Eu vou estar com x maior do que 1. Tá? Então, x ao quadrado menos 1 vai ser positivo.
Muito bem. Então, eu tenho, de fato, que x igual a 1 é assíntota vertical. Como f é par, eu também vou ter que x igual a menos 1 também é assíntota. Tudo bem? Tá claro? Bom, agora eu vou estudar o crescimento da minha função. Para estudar o crescimento da minha função, eu vou ter que derivá-la, tá? Deixa eu só copiar aqui a função para a gente derivar ela. Então, eu vou fazer aqui d dx, dy dx, vai ser d dx desse cara aqui, né? Quem que é a derivada disso? Bom, tem que aplicar aqui a regra do quociente. Então, a de baixo ao quadrado. Depois, a derivada do de cima vezes o de baixo. Menos, copia de cima e coloca a derivada do de baixo. Então, eu vou ter 4x ao cubo mais aqui, menos 4x ao cubo. Então, vai sumir. E eu vou ficar com menos 4x sobre x ao quadrado menos 1. Agora, eu vou estudar o crescimento. Certo? Então, para estudar o crescimento da minha função, eu vou colocar aqui aquela tabelinha. Vou colocar aqui os pontos onde eu poderia ter problema. Né? Tem que sempre lembrar que a minha função ela não está definida no menos 1 e também não está definida no 1. Tá? Então, eu sempre tenho que colocar esse. E eu vou colocar aqui o zero, porque 4x se anula no zero. Então, vou colocar aqui as funções que compõem a minha derivada. Menos 4x, o x ao quadrado menos 1, elevado ao quadrado. Agora, depois eu vou colocar aqui a minha f', e por fim a informação que eu ganho da f. Claro? Agora, observa o seguinte. Bom, menos 4x é uma função assim. Então, 4x. Y igual a menos 4x. Ficou feio, né? Deixa eu escrever aqui de novo. Então, ela é decrescente, né? Menos 4x. Coeficiente angular negativo, decrescente. Então, ela é positiva aqui e negativa aqui. Então, a esquerda do zero ela é positiva, mais, e a direita é negativa, menos, menos. A x ao quadrado menos 1 ao quadrado, ela é sempre positiva. Então, essa função vai ser o quê? Vai ser positiva aqui, positiva, negativa, positiva. Então, a minha função vai fazer o quê? Ela vai crescer aqui, vai crescer aqui, vai decrescer aqui e vai crescer aqui. Tá bom? Desse jeito, eu estudei o crescimento da minha função. Certo? Então, ela vai ser crescente no intervalo de menos infinito até menos 1 e de menos 1 até 0. E ela vai ser Oh! Oh! Por que eu coloquei aqui mais? É menos? Né? Desculpa. Menos com mais dá menos. Menos com mais dá menos. Mais com mais, mais com mais, mais. Certo? Então, ela vai ser crescente nos intervalos de menos infinito até crescente. Nos intervalos de menos infinito até menos 1 e no intervalo de menos 1 até 0. E vai ser decrescente nos intervalos de 0 até 1 e de 1 até mais infinito. Bom?
Agora, quais são os pontos críticos, né, da minha função? É o menos 1 e o 1 e o 0. No menos 1, eu não tenho uma mudança, né, de sinal da derivada. Então, o menos, na verdade, nem está no domínio. Então, ele não pode ser valor máximo ou mínimo. A mesma coisa no 1. O 1 não está nem no domínio, então não pode ser valor máximo ou mínimo. Agora, no 0, o que está acontecendo no 0? No 0, eu estou passando de crescente para decrescente. Então, eu vou ter que f de 0 é valor máximo local. Agora eu vou para outra. CDFG. Agora eu vou para outra. Agora eu vou estudar concavidade. Então, vamos calcular a f duas linhas de x. Quem que vai ser a f duas linhas de x? Vai ser a derivada da derivada primeira. A derivada primeira é esse cara aqui. Então, vamos calcular a derivada dele. Tá bom? Vamos calcular a derivada desse bichinho aqui. Então, quem que vai ser a derivada dele? Só um instante. Tá certo. Tá certo. Então, agora, o que eu vou fazer? Vou fazer a de baixo ao quadrado, elevado ao quadrado de novo vai dar a quarta. A derivada do de cima, menos 4, vezes o de baixo. Menos, copio o de cima, mas o de cima já é menos 4, então vai ficar mais 4x. Vezes a derivada do de baixo. Pela regra da cadeia, vai ser 2x ao quadrado menos 1 vezes 2x. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dividir em cima e embaixo pelo x ao quadrado menos 1, que é um fator em comum. Então, vai ter menos 4 vezes x ao quadrado menos 1, mais, eu vou juntar aqui, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16x, o x ao quadrado menos 1 sumiu, dividido por x ao quadrado menos 1 elevado a 4. Esse cara aqui, então, vai dar... caramba, o quadrado aqui, né? X vezes x ao quadrado. Agora, esse cara vai dar menos 4x ao quadrado mais 4 mais 16x ao quadrado sobre... Caramba, eu tinha dividido. Então, aqui era 3, desculpa. X ao quadrado menos 1 ao cubo. E esse cara aqui, então, vai ficar 16 menos 4, dá 12x ao quadrado mais 4, dividido por x ao quadrado menos 1 ao cubo. Deixa eu só confirmar. Isso aí. Muito bem. Alguma dúvida até aqui? Não? Agora nós vamos estudar o sinal dessas bexigas. Então vamos lá. Eu vou estudar o 12, quero estudar o sinal da x ao quadrado. Então vai ter o 12x ao quadrado mais 4. E eu tenho o x ao quadrado menos 1 ao cubo. Lembrando que estudar, como está elevado ao cubo, estudar o sinal do x ao quadrado menos 1 ao cubo e do x ao quadrado menos 1 dá na mesma. Agora, eu vou fazer o seguinte, né? Nesse caso que nós estamos trabalhando aqui, eu sempre vou ter que tirar o menos 1 e o 1, porque a minha função não está definida nesses pontos. Agora, x ao quadrado mais 4. Eu quero que vocês observem o seguinte. 12x ao quadrado teria um gráfico assim, correto? Aí eu estou somando 4. Então, eu peguei a 12x ao quadrado e somei 4. Então, o que aconteceu? Eu subi 4 para cima, certo? Então, eu estou com esse cara aqui, eu subi 4 para cima.
Se eu subir 4 para cima, subir assim, ó. Vem aqui para 4. Então, olha só, esse de cima, ele é sempre positivo, tá? E o x ao quadrado, esse daqui, então, é o y igual a 12x ao quadrado mais 4. E o x ao quadrado menos 1. X ao quadrado menos 1, ele tem um gráfico desta maneira, e ele se anula em 2 pontos, no menos 1 e no 1. Então, como que vai ficar, né? Aqui é o estudo da concavidade. Então, olha só. Essa primeira, né? Ela é positiva sempre. Essa outra aqui, ela é positiva quando eu estou à esquerda do menos 1. Ela é negativa quando eu estou entre o menos 1 e 1. E ela é positiva quando eu sou maior do que 1. Então, como vai ficar o sinal da segunda derivada? Aqui vai ficar positivo, negativo, positivo. Consequentemente, a concavidade é para cima quando eu estou à esquerda do menos 1, para baixo quando eu estou entre menos 1 e 1, e para cima quando eu estou à direita do 1. Tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou juntar todas as informações que eu tenho. Então, vamos lá. Eu vou primeiro aqui colocar os meus eixos coordenados. Aí, primeiro item, tinha o domínio. No domínio, nós vimos o quê? Nós vimos que nós devemos retirar o ponto menos 1 e o ponto 1. Certo? Esse foi o A. O item B, que nós vimos no item B? Nós vimos que o único momento que o meu gráfico intercepta os eixos é aqui na origem. No item C, nós vimos que a função é par. No item D, nós vimos que eu tenho assíntotas no menos 1 e no 1. Eu vi que x indo a 1 à direita vai para menos infinito. Direita. Na verdade, a direita vai para mais infinito. Aqui. E a esquerda para menos infinito. Assim. Como a minha função funciona como um espelho, né? Porque ela é par, eu tenho aqui vindo assim e esse aqui vindo assim. Tá bom? Muito bem. O que mais que eu vi? Eu vi ainda que o 2 é uma assíntota vertical, horizontal. Então, se eu colocar aqui a reta 2, é uma assíntota horizontal. Todo mundo está para cima do 2 quando eu estou na esquerda, certo? Quando eu estou, desculpa, à esquerda do menos 1. Então, ele vem assim. E aqui, desse outro lado, ele viria bem assim. Certo? Bom, depois, juntando o item. Agora eu vou juntar as informações de crescimento, decrescimento com concavidade. Bom, crescimento. Eu vi que ele vai do menos infinito até o menos 1, ele cresce. E a concavidade nesse momento é para cima. Se ele cresce e tem concavidade para cima, então ele vai fazer uma coisa assim. Ó. Certo? Eu vou juntar agora a direita do menos 1. Quando eu estou para frente do menos 1, eu sou decrescente e eu tenho concavidade para cima também. Bom, a minha função é par, né? Então nem precisava ter falado isso que eu falei agora. Só usar aquela par. Faz isso aqui. E agora, quando eu estou entre menos 1 e 2, eu sou crescente com concavidade para baixo. Então eu faço um movimento assim. Quando eu estou entre 0 e 1, eu sou decrescente com concavidade para baixo. Então, eu faço assim. Certo? Então, esse aqui seria o gráfico da minha função. Então, seria como se eu tivesse uma parábola aqui, tá? Aqui vem indo para menos infinito e aqui também.
Tá bom? Esse aqui é o esboço do gráfico. Alguém ficou com alguma dúvida? Deixa eu só arrumar uma coisa aqui. Acho que é melhor eu trazer essas coisas um pouquinho mais para... Se eu fizer assim, vai ficar melhor. Ficar melhor desenhado. Muito bem. Esse aqui, então, é o gráfico da minha função. Próximo. Agora, vamos estudar o seguinte. Esboço. F de x igual a x ao quadrado sobre a raiz quadrada de x mais 1. Vamos fazer isso. Então, no item A, domínio. Quem é o domínio? Bom, aonde é que faz sentido falar dessas coisas, né? Bom, eu tenho uma raiz quadrada. A raiz quadrada só faz sentido quando é tudo positivo. Então, eu tenho que ter x mais 1 maior ou igual a zero. Mas eu não posso ter o denominador negativo. Então, tem que ter x mais 1 diferente de zero. Poxa, então quer dizer que eu quero x tal que... Se o x mais 1 tem que ser maior do que zero, maior ou igual a zero, mas não pode ser zero, então ele é estritamente maior do que zero. Então eu vou ter que x tal que x é estritamente maior do que menos 1. Então eu vou ter um intervalo aberto no menos 1, indo até mais infinito. Bom? Muito bem. Esse é o meu domínio. Agora, eu vou ver a interseção com os eixos. F de x é igual a zero, sei somente C. De novo, eu tenho aqui uma fração. A fração é igual a zero, sei somente C. O numerador é nulo. Mas x ao quadrado é zero, sei somente C. X é igual a zero. Agora, você observa que essa função, vou ver que ela não é par nem ímpar. Menos x é igual a menos x ao quadrado da x ao quadrado, dividido por raiz. Ah, não, nem posso fazer isso. Por que eu não posso? Lembra que eu falei? Para falar que ela é par ou ímpar, está condicionado que se o x está no domínio, então o menos x está no domínio. Mas olha só essa função aqui, esse domínio. Ele é só de menos 1 até mais infinito. Então eu tenho que o 2, por exemplo, pertence ao domínio, e o menos 2 não pertence ao domínio. Logo, a minha função não é par nem ímpar. Certo? Ela não tem uma simetria. Agora, eu vou estudar as assíntotas. Então, eu tenho que a minha função f é contínua no intervalo todo, de menos 1 até mais infinito. Então, nenhum desses pontos entre menos 1 até mais infinito pode ser assíntota. Quem é o único candidato à assíntota? O candidato para assíntota é o x igual a menos 1, apenas ele. Agora você observa o seguinte, o seu domínio não está definido à esquerda do menos 1, só está à direita. Então, o limite que eu vou calcular lateral é apenas o à direita. À esquerda, nem posso aplicar. Então, agora eu vou verificar que, de fato, ele é assíntota. Então, eu vou fazer limite de x indo a menos 1 à direita do f de x. Então, esse aqui vai ser o limite de x indo a menos 1 à direita. A minha função vai ser a x ao quadrado dividido pela raiz quadrada de x mais 1.
Bom, aí eu tenho o seguinte. O de cima. Certo. O de cima vai para zero, o de baixo vai para zero também. Aí eu poderia aplicar o L'Hopital, mas, de novo, eu acho que aplicar o L'Hopital nesse caso ficaria mais difícil. Eu, Renan, prefiro fazer assim. Esse cara aqui vai ser 1 sobre... Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 1 sobre x ao quadrado, tá? Então, vai ficar dividido, raiz, o x ao quadrado, 1 sobre... Oh, caramba. O x aqui eu copio o x. E o 1 sobre x ao quadrado vai entrar dentro, uma quarta. Certo? Então, você vai ter o quê? Você vai ter o limite de x igual a menos 1 à esquerda, 3 quadrado, de 1 sobre x ao cubo, mais 1 sobre x à quarta. Certo. Aí você observa o seguinte. Esse daqui, primeiro, vai para menos 1, e esse daqui vai para 1. Então, o denominador vai estar indo para zero. Se o denominador está indo para zero, então todo limite vai para mais infinito. Então, de fato, eu tenho uma assíntota, certo? Portanto, x igual a 1 menos 1 é a assíntota vertical. Agora, eu vou ver se eu tenho assíntota horizontal. Para ver se eu tenho assíntota horizontal, eu tenho que calcular o limite de x indo ao infinito. Do outro lado. O limite de x indo a mais infinito de x ao quadrado sobre raiz quadrada de x mais 1 vai para onde? Bom, você pode escrever igual você fez acima. Esse cara vai para 1 dividido pela raiz quadrada de 1 sobre x à quarta mais 1 sobre x ao cubo mais 1 sobre x ao quarto. Agora você vai ter 1 sobre x ao cubo com x indo ao infinito vai para zero, a outra também vai para zero. Soma de duas que vão para zero, vai para zero. Então, esse limite está indo para zero à direita, e ele vai, então, para mais infinito. Como ele vai para mais infinito, então não há assíntota vertical. Horizontal, desculpa. Agora, o que eu vou fazer? Esse é o item D, agora eu vou fazer o item E. Vou calcular, vou estudar o crescimento. Então, vou calcular a F'. Bom, como a gente já está com o tempo perto de estourar, eu vou colocar aqui direto, tá? Você calcula a F' e você vai chegar no seguinte, 3x ao quadrado mais 4x dividido por 2x mais 1 elevado a 3 sobre 2. Aí a gente coloca aqui a nossa tabelinha. Quais são os pontos que dão problema, né? Essa de cima, ela se anula em 2 pontos, no 0 e no menos 4/3. Mas o domínio só está pegando gente maior do que menos 1. E o menos 4/3 é menor do que menos 1. Então, não vou considerar, tá? Então, só vou considerar o 0. E a de baixo, ela se anula no menos 1 e só. Então, só vou considerar esses pontos. Bom, agora eu vou considerar aqui o sinal da... Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou colocar essa daqui um pouquinho mais para cima, só para caber tudo nessa folha. Não precisar mudar de folha.
Agora eu vou colocar aqui, então, o 3x ao quadrado mais 4x. Depois, eu vou colocar o 2x mais 1 elevado a 3 sobre 2. Depois, o sinal da f' e a informação que a gente tem da f. Então, vamos lá. Esse cara aqui, 3x ao quadrado mais 4, né? Bom, de novo, ele tem o formato de uma parábola com boca para cima. E essa parábola, ela se anula aqui no menos 3 sobre 4 e no zero. Então, ela é positiva aqui, negativa, positiva. Então, quando eu estou para trás do zero, eu sou negativo. E a frente positiva. A x ao quadrado, x mais 1 elevado a 3 meios, ela é sempre positiva, porque eu tenho uma raiz quadrada. Certo? Então, o sinal desse cara vai ficar o quê? Menos, mais. Então, a minha função vai decrescer aqui, decresce e cresce. Bom? Eu fui cabeçudo, né? Porque o domínio, meu domínio é só maior do que menos 1. Então, não tem esse cara aqui. Desculpa. Então, meu domínio é muito bem. Joia. E F. Agora, pelo teste da primeira derivada, olha só, ela decresce e depois cresce. Então, pelo teste da primeira derivada, temos que f de zero é valor mínimo local. G. Agora, eu vou calcular a segunda derivada para estudar concavidade. Bom, eu vou colocar aqui direto, por causa do tempo que já está estourado, mas vocês podem calcular isso daqui facilmente. Você vai chegar no seguinte, você vai chegar em 3x ao quadrado mais 8x mais 8, dividido por 4, x mais 1, elevado a 5 sobre 2. E esse cara, ele é sempre positivo, porque a de baixo, ela é uma raiz quadrada, então ela é sempre positiva, e a de cima é uma parábola com concavidade para cima, que não tem raiz. Por que ela não tem raiz? Porque o discriminante desse polinômio é 64 menos 4 vezes 3 vezes 8, e 4 vezes 3 vezes 8 vai dar um número negativo. Bom? Então, por isso, a derivada segunda é positiva. Logo, a minha concavidade sempre vai ser para cima. Com isso, agora, eu junto todas as informações e eu tenho o seguinte. Então, vamos lá. Vamos agora desenhar o gráfico. Eu vou colocar aqui o eixo horizontal, o eixo vertical. Aí eu me lembro que o domínio é só do menos 1 em diante. Certo? Menos 1 para frente. Depois eu me lembro que o único ponto de interseção foi na origem. Certo? O único ponto de interseção dos eixos foi na origem. Aí agora eu vou fazer o seguinte. Eu vi também que eu tenho uma assíntota aqui. Vertical. Não tem assíntota horizontal. Agora, como vai ficar o gráfico? Lembra que ele vinha aqui, ó, do menos infinito. E ele vinha aqui, ó, decrescendo
e com cavidade para cima. Então, ele vai fazer uma coisa assim. Deixa eu tirar aquela retinha, porque senão vai me atrapalhar tudo. Então, vim aqui, ó, com cavidade para cima, decrescendo. Desse jeito, ó. Vem assim. E no outro, vem assim. Com cavidade para cima, assim. Então, é como se fosse uma parábola que ela vai se estreitar depois, tá? Tudo bem? Então, esse aqui é o gráfico da minha função. Joia? Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Bom, eu vou sugerir que vocês... Eu tinha preparado, mas a gente está com pouco tempo, então não vou fazer. E eles também são bem simples. Mas eu vou sugerir que vocês façam os demais exercícios, exemplos que o livro faz. Então, vou deixar de exercício, esboço gráfico. Só olhar no livro. De item A, digamos. Y é igual a x vezes e a x. Depois de y é igual a cosseno de x sobre 2 mais seno de x. Depois, eu também quero que vocês pensem no y igual a ln de 4 menos x ao quadrado. Também quero que vocês pensem nas trigonométricas, porque elas vão ajudar a enxergar bem como que acontece. Então, cosseno, seno e tangente. Tá? Estuda, se você fizer todos esses exemplos, eu tenho certeza que não vai surgir mais nenhuma dúvida, tá? No esboço do gráfico. Então, eu quero que vocês façam esse, deem uma olhadinha no livro para confirmar se vocês fizeram certo. E, se tiver qualquer tipo de dúvida, me procurem, tá? Mas o roteiro é o mesmo, tá? Eu não vou fazer mais exemplos, porque senão vai ficar, eu acho que vai ficar muito enfadonho, porque está muito fácil já, certo? E agora também é importante vocês pegarem o jeito por si só, tá? Então, eu vou encerrar a aula aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida, tem ainda alguns minutinhos para perguntar.